E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bio Podcast. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comente. Vamos para o vídeo de hoje, a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ou também conhecida como de hibridismo. Vamos começar com uma situação-problema. Observe que na distribuição dos alelos nos gametas de um indivíduo, ocorre a formação de 4 tipos de gametas, com genótipos diferentes. Isso ocorre porque várias características também ocorrem segregação independente para a formação dos gametas. Vejamos aí. Temos o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cor da semente amarela e tipo da vagem lisa. Então, semente amarela e lisa. Temos aí como resultado a formação de 4 gametas diferentes a partir desse genótipo que nós chamamos de duplo heterozigoto ou de híbrido. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Com 25% de chances para cada um. Temos a partir daqui uma tabela que mostra fórmulas de ocorrência. Observe. Frequência. E a fórmula. N significa o número de pares de alelos para os quais há heterozigose ou hibridismo. 2 elevado a N, o número de tipos de gametas formados pelos híbridos ou heterozigotos de F2. 4 elevado a N, o número de combinações possíveis entre os gametas de F1. 2 elevado a N, o número de fenótipos diferentes em F2. E, por fim, 3 elevado a N, o número de genótipos diferentes em F2. Observe. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Número de híbridos ou de heterozigotos, 2. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Cálculo para o número de gametas, 2 elevado a N. São 2 heterozigotos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 2 elevado a 2, 4 gametas diferentes. Números de tipos de gametas formados pelos heterozigotos de F2, 4 elevado a N, 4 elevado a 2, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, 16 gametas em F2. Número de genótipos diferentes em F2, 3 elevado a N, 3 elevado a 2, igual a 9. Genótipos diferentes na F2. Números de fenótipos diferentes em F2, 2 elevado a N, 2 elevado a 2, 4 fenótipos diferentes na F2. Gregory Mendel cruzou ervilhas puras ou homozigotas para a semente amarela e superfície lisa de caracteres dominantes, com a ervilha de semente verde e superfície rugosa de caracteres recessivos. Observe, geração parental, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, amarela e lisa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde e rugosa. Por meiose, o indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão produz gametas Vzão, Rzão. Por meiose, o indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho produz gametas Vzinho, Rzinho. Cruzamento da geração parental, o resultado se chama F1, primeira geração, nós temos 100% dos indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é a proporção genotípica. E nós temos como proporção genotípica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho em 100%. Agora, como proporção fenotípica, 100% dos indivíduos com semente amarela e lisa. Agora, fazendo o cruzamento deles entre si, a autofecundação dos indivíduos em F1, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, temos o seguinte.
Observe primeiro a formação de gametas em um indivíduo duplamente heterozigoto. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Temos aí os alelos da cor da semente e os alelos da forma da semente. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Formação dos gametas do indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Curiosamente, veja que o recessivo Vzinho, Rzão está na frente do dominante. Por que isso acontece? Porque nós estamos analisando, a partir da segunda lei de Mendel, dois caracteres diferentes. Dois caracteres. Cor da semente e forma da semente. Cor da semente e forma da vagem. Mendel observou na F2 que ocorria a formação de 4 tipos de sementes. Amarela e lisa, 9/16. Amarela e rugosa, 3/16. Verde e lisa, 13/16. Verde e rugosa, 1/16. Ou seja, uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Cruzamento Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Nós temos a formação dos seguintes gametas: Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Ok? Fazendo aí o cruzamento, temos o seguinte: 16 possibilidades diferentes. 9 fenótipos dominantes para duas características, amarela e lisa. Primeiro com primeiro, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Primeiro com segundo, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Terceiro, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Quarto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Primeiro, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E, por fim, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. 9 fenótipos dominantes para as duas características amarela e lisa. 3 fenótipos dominantes para a característica amarela e rugosa. 3 fenótipos dominantes para a característica verde e lisa. E um fenótipo recessivo para as duas características verde e rugosa. Cálculos para determinar o número de gametas do indivíduo. Situação, problema. Qual o número de gametas produzidos por um indivíduo com genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho? E quais são? Muito bem. Fórmula para o número de gametas: 2 elevado a n, onde n é igual a 3. Por que 3? Porque nós temos 3 heterozigotos, ou 3 de híbridos, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. 2 elevado a 3, 8 gametas. Quais são os produzidos? Resolução pelo método da chave das árvores das possibilidades. Genótipos Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Nós temos aí os seguintes genes: Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Gametas do indivíduo. Vamos lá. Azão, Bzão, Czão, Dzão. Azão, Bzão, Czão, Dzinho. Azão, Bzão, Czinho, Dzão. Azão, Bzão, Czinho e Dzinho. Azão, Bzinho,
Czinho, Dzão. Razão, Bzinho, Czão e Dzinho. Razão, Bzinho, Czinho e Dzão. E por fim, razão, Bzinho, Czinho e Dzinho. São os gametas produzidos. Outra situação problema. Um indivíduo apresenta genótipo duplamente heterozigoto e é cruzado com outro duplamente homozigoto recessivo. Qual a proporção genotípica esperada desse cruzamento? Geração parental, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Formação dos gametas, nós temos Azão, Bzão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E entre Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, nós só temos um tipo de gameta, Azinho, Bzinho. Esses são os gametas produzidos. Vamos lá. Um quarto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Um quarto, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Um quarto, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Um quarto, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou 25%, porque 1 dividido por 4 é 0,25 vezes 100, 25% duplamente heterozigoto. 25% heterozigoto e homozigoto recessivo. 25% ou um quarto homozigoto recessivo e heterozigoto. 25% ou um quarto duplamente homozigoto recessivo. Nesse caso, observamos que as proporções genotípicas foram de 1 para 1 para 1, isto é, decorrente do cruzamento de um heterozigoto para duas características. Como indivíduo duplamente homozigoto recessivo, essa é a situação. Vamos lá para mais uma questão. Problema: considerando o cruzamento entre dois híbridos, qual a fração dos descendentes que apresentam genótipos heterozigóticos para ambas as características? Vamos lá. Szão, Szinho, Yzão, Yzinho. Indivíduos duplamente heterozigotos. Número de gametas, portanto, 2 elevado a n, 2 elevado a 2 igual a 4 gametas diferentes a partir do genótipo. Szão, Szinho, Yzão e Yzinho. Szão, Yzão, Szão, Yzinho, Szinho, Y e Szinho, Yzinho. Szão, Yzão, Szão, Yzinho, Szinho, Yzão e Szinho, Yzinho. Portanto, Szão, Szinho com Yzão, Yzinho. Nós temos aí 4 gametas possíveis. Szão, Yzão, Szão, Yzinho, Szinho, Yzão e Szinho, Yzinho. Formação dos gametas do indivíduo de híbrido Szão, Szinho, Yzão, Yzinho. Na F2 teremos a seguinte situação. Vamos lá aos cruzamentos. 9/16 indivíduos apresentam fenótipos dominantes para as características Szão traço e Yzão traço. 3/16 indivíduos apresentam fenótipos dominantes para a primeira característica e recessivo para a segunda, Szão traço, Yzinho, Yzinho. 3/16 indivíduos apresentam fenótipos dominantes para a segunda característica e recessivo para a primeira, Szinho, Szinho, Yzão traço. 1/16 indivíduo com fenótipo recessivo para ambas as características, Szinho, Szinho, Yzinho e Yzinho. Considerando o cruzamento entre dois díhíbridos, qual será a fração dos descendentes que apresentam genótipos heterozigóticos para ambas as características? Vamos lá. São heterozigóticos os indivíduos 1, 5, 7 e 9.
será de 4/16 ou 25% o percentual de indivíduos que apresentam caráter duplamente heterozigoto. Inclusive, eles formam uma diagonal se você prestar atenção. Ok? Se você prestar atenção, esses indivíduos aqui vão formar essa diagonal aqui, ó. Szão, Szinho, Yzão, Yzinho, ó. Esta diagonal aqui, ó. Ok? Serão heterozigotos os indivíduos. 5, 7 e 9. Sabe-se que do cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, no caso de dominância completa, obtemos sempre 1/4 de homozigoto dominante, 3/4 de heterozigotos, 1/4 de homozigoto recessivo. E no cruzamento de um indivíduo heterozigoto com um homozigoto dominante ou recessivo, o resultado será sempre de 1/2 para heterozigoto e 1/2 para homozigoto. De acordo com a segunda lei de Mendel, se os indivíduos de genótipos Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho forem cruzados com a proporção de descendentes de genótipo Tzinho, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szão, será de genótipo do indivíduo Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. Triplo heterozigoto ou tríhíbrido. Genótipo do indivíduo B. Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. Descendentes formados 1/4 Tzinho, Tzinho, 3/4 Rzão, Rzinho e 1/4 Szão, Szão. Temos, portanto, 3/64 ou 4,68%, resultado do cruzamento dos indivíduos Azão e Bzão, que será de 3,64, 3/64 para esse tipo de genótipo. Nesse mesmo cruzamento, qual a proporção de descendentes com genótipos Tzinho, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. Genótipo de indivíduo A, Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho. Temos aí descendentes formados 3/4 Tzão, Tzinho, 3/4 Rzão, Rzinho, 3/4 Szão, Szinho. 27/64 ou 42,18% o resultado do cruzamento dos indivíduos Azão e Bzão será de 27/64 para esse tipo de genótipo. Alguns exemplos de herança autossômica na espécie humana. Herança que acontece em cromossomos que não tem a ver com sexo. Albinismo. Falta de melanina, que é uma característica recessiva. Lobo da orelha, solto ou livre, característica dominante. Lobo da orelha preso ou aderido, caractere recessivo. Covinha no queixo, dominante. Polidactilia, que é a presença de dedos a mais na mão ou nos pés, herança dominante. Capacidade de enrolar a língua em U, caractere dominante. Acondroplasia, que é um tipo específico de nanismo, herança dominante. Uma característica é dita como autossômica dominante quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos e se expressar fenotipicamente tanto em homozigose como em heterozigose. É autossômica recessiva quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos, que não tem a ver com sexo, e se manifesta fenotipicamente somente em dose dupla, homozigose, azinho. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe o seu comentário e até o nosso próximo vídeo.